TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E o Márcio Lorega tá aqui conosco para comentar então sobre esse dia, sobre essa semana, para fechar o Ibovespa conosco. Tudo bom, Marcião? Boa tarde para você, como é que vai? Tudo certo? Boa tarde, Gabrielzão. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os magnantes e magnatas. Estamos de volta aí agora para fazer essa nossa saideira de mercado com o Ibov positivo, dólar positivo, S&P positivo, DI positivo, tudo positivo. Foi uma festa já nessa semana, hein? E quem tá mentindo no final, viu, ô, Márcio? Eu queria esse comentário. A galera acompanhou hoje o Márcio no almoço de negócio com o Vini Custódio e com a Gabi Alves. E fica conosco aqui. A gente tá rumo aos 1.200 likes hoje, viu, Marcião? Opa, é isso, hein? Já vejo 1.200 likes, temos todas as condições para, deve faltar menos de 30 likes aí, então com essa galera dentro do Station que vai dar uma pulada rapidinho pro YouTube para dar aquele like e volta, o pessoal que tá no YouTube, que são mais de 400, vão dar essa fortalecida, eu agradeço muito, a gente vai bombar, X-Trader, Rodrigo Milan, todo mundo, Marcelo, meu xará que tá aí firme e forte, a todos, e o pessoal da TC que também tá firme e forte, então vamos lá, trazer essa visão, né, que quem é que tá mentindo, quem é que tá aí, digamos, entregando aí, vamos dizer assim, o prêmio errado, né? Eu vou ser bem sincero. Eu acho que o mercado deu uma precificada por causa dessa semana de vencimento de opções sobre o índice e sobre as ações. Tem muita precificação, digamos, que o melhor possa vir a acontecer, contra tudo e contra todos, cenário de arcabouço, vai ampliando déficit, todas aquelas festas que a gente tem ouvido falar, as coisas não caminhando da melhor maneira possível, o pessoal não focou, não quis saber muito, quis pegar as ações que estavam em um movimento barato, quis fazer com que realmente o Ibovespa rompesse não só a média de 200, mas fosse buscar o topo do canal de baixa ali, então tecnicamente cumpriu sua missão, nem pelo menos nesse espaço de curto prazo, tem espaço para mais? Tem. Precisa superar essas máximas dessa semana, os 111.200 de Ibov, para buscar níveis mais altos ali, 112,5, depois 115 mil, e aí vai para cima. Então, a gente precisa ver o Ibov firmar o movimento após 4 semanas de alta. Enquanto isso, o dólar, que todo mundo pensava que nesse movimento de Ibov, aos seus 110 mil, fosse ver o dólar abaixo, realmente se consolidar abaixo de 5 mil, e o dólar voltar. O dólar está aí beirando os 5, demonstrando que os riscos ainda continuam. Como a gente pode ver propriamente lá o VIX, olhando o mercado norte-americano, subiu seus mais de 4%. O mercado norte-americano fechou até em baixa, mas teve semana de alta também. E aí a gente fica olhando, caramba, o pessoal tá tão empolgado assim, acho meio estranho, o DI tá subindo, os juros não deve cair na curva de juros, só demonstrando queda realmente algum tipo de corte lá para dezembro, os Estados Unidos também só lá para a faixa de novembro, né? Mais para novembro do que para setembro hoje. Caramba, não estou entendendo. Dá para entender se a gente for pegar aí diretamente esses vencimentos de opções. Muito short squeeze aconteceu, muitos papéis estavam apoiando forte, houve desmanche de posições, não é porque o cenário ficou magnífico, espetacular, o pessoal só embolsou. Pode as coisas ficarem melhores, óbvio, né? A gente espera que as coisas caminhem da melhor maneira possível, que o Ibov caminhe para frente, a gente pode sim, e seria, mais uma vez eu reitero, seria saudável se tivesse alguma realização pelo Ibovespa semanal. A gente teve no diário, teve a escorregada, beleza, sem problema, mas são 4 semanas seguidas de alta e tocando em topos recentes. Tá? Pelo diário, a gente deu uma descansada. Gosto muito dessa descansada, até para a gente buscar esses níveis mais altos. Mas eu gostaria que tivesse uma queda até pelo semanal, para dar uma aliviada, e eu ficaria mais confortável com posições mais, digamos, longas até, para você não pegar preço em topo por essas altas que a gente teve de Ibovespa recente, Gabriel. Maravilha, Márcio. Eu vou perguntar também sobre Estados Unidos, né? Uma semana que também deixam dúvidas por lá, mas só trazer o comentário do Armando Pisani Neto, dizendo que, olha, ufa, foi por pouco e foi aos 45 do segundo tempo, mas ele bateu o Ibovespa na semana e tá vibrando por aqui, viu? Agradecendo a gente pelas notícias, pelas dicas dos comentaristas e mandando um bom fim de semana, viu, ô Márcio? Bem legal a participação do Armando. Tem perguntas pra você também, ô Márcio? Daqui a pouco a Camila traz, mas eu queria te perguntar primeiro sobre Estados Unidos, né? E por lá, termina com mais certezas ou incertezas, muito por conta das falas de hoje do Jerome Powell, da questão do teto da dívida. E aí, Márcio?
Teto da dívida é aquela dúvida, né? Eu vejo que vai ter solução. Eu acho muito difícil deles não levarem solução. Vai fazer todo aquele espetáculo maravilhoso, aquele teatro bonito, né? Aquele teatro espetacular, mas vai ter solução. Não tem como eles deixarem o cenário descambar. E aí isso, a gente já vê o Powell ali sinalizando que ainda não tem certeza, vai depender o quanto realmente vai rolar de dinheiro para o mercado, questão de teto, se vai emitir dívida, o que vai ser feito, questões dos bancos, eles falam que está ali mais ou menos ajeitado, mas estão acompanhando os dados. E os dados, essa semana, a gente viu ali a parte de desemprego, que deu uma reduzida, então uma economia um pouco mais firme, e isso não dá espaço para ter redução. E eles estão acompanhando os dados de desemprego. E dados de desemprego a gente tem nessa próxima semana, junto com PIB norte-americano, tudo isso numa quinta-feira. Então vamos ter uma semana bem importante, com mais alguns dados de parte de dados inflacionários, a gente vai ter alguns dados de PMIs por lá, então vamos ter dados importantes ao longo da próxima semana inteira para a gente ter um pouco mais de clareza. Por enquanto, o que a gente viu foi um pouco do Powell ali mais na defensiva, mantendo o discurso, que segue firme para botar essa inflação para baixo. No início até fez algumas brincadeiras com relação a formações, de que pegou períodos de inflação, tudo mais, aquelas coisas todas lá no discurso dele, mas o grande ponto é que eles vão aguardar esses dados que vão sair e a semana que vem reserva muitos dados importantes para a gente coletar. Então vai ter volatilidade. Vimos o S&P chegar à região dos 4.200, perdendo seu pouquinho de fôlego. Então está tudo montado em regiões próximas a topo, onde os vendedores gostariam de vender e estimular os compradores a comprar cada vez mais alto, porque se não tem expectativa de que a coisa possa ser melhor, ninguém compra. Então, como tem muitas expectativas positivas, pode ser que eles encontrem aí um plano de fundo ideal para pegar uma sexta-feira, até com esse de opções aqui, né, falando de Brasil, para aproveitar para soltar um pouco, né, desses ativos, enquanto o pessoal está acreditando que as coisas vão para níveis mais altos. E não é que vai derreter tudo, no meu ponto de vista, mas pelo menos um pouco seria saudável. E Estados Unidos caindo, vai pesar um pouquinho a mão aqui para a gente, salvo um arcabouço venha magnífico, com questões de votação e mais alguns outros dados que possam sair aqui e demonstrar que temos espaço para fazer com que os juros venham a cair e venham a cair mais rápido do que a própria curva espera. Porque a curva só está esperando isso lá para a reta final desse ano, não mais para agosto, setembro, novembro, nada disso. Está esperando para dezembro, que eu acabei de olhar aqui. Boa. Ô Camila, chegaram algumas perguntas pro Márcio, pra gente liberar também a parte do nosso Magnânimo, mas a galera mandando dúvidas por aqui e querendo a visão do Márcio no nosso programa. Quem mandou perguntas aí, Camila? É isso aí, o Gustavo Vieira mandou uma pergunta pro Magnânimo. Ele falou que ele quer aumentar a posição em Itaúsa e Klabin. Ele pediu qual é o ponto de entrada. Vamos lá. Vou pegar aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Olha, Klabin, ela conseguiu dar uma bela estourada, foi uma semana fortíssima de alta, né? Ela pegou 9,63, então um ponto de potencial entrada seria semana passada, né? Ou propriamente essa semana, quando superou os 20,31. Aí a gente tinha um movimento bem legal, com parciais em 22 e nesse topo que fez agora. Nova entrada para compra, eu gostaria que fizesse algum tipo de realização, tá? Algum tipo de realização ou que parasse próximo da faixa de 21,30, 21,12, para pensar aí em um ponto de compra, porque ficaria realmente uma pausa acima do último topo que a gente fez. Então ela rompeu, vem, cai aqui, descansa, e aí a gente pode ter um novo gatilho para compra. Nesse momento, nesse pico, eu gostaria de ver um tipo de queda para me posicionar e aí buscar níveis de preços mais altos, podendo mirar aí faixa de R$24, que é o topo que a gente teve aqui anterior a esse, que vai ser o próximo alvo, e depois a região de 26. Um outro ativo, além de Klabin, foi qual? Itaúsa, né? Isso. Maravilha. Então, com relação a Itaúsa, eu tenho ali a compra em Itaú, né, em TUB4, apesar de termos visto hoje rebaixamento, né, corte de compra para neutro, preferência por Bradesco e tudo mais, eu vejo como um banco extremamente resiliente e que tem um grande peso no Ibovespa. Então, se o Ibov continuar a subir, não tem muito jeito. Itaú sobe e Itaúsa também sobe. Não vejo um fôlego tão forte para os outros conseguirem fazer as coisas caminharem tão bem. Hoje a gente viu Itaú caindo 0,81, Bradesco conseguiu ter uma performance bacana, mas eu gosto muito. E Itaúsa, como a holding, faz bastante sentido. Se vir a romper a região de 9,12, ela tem potencial de caminhar até 9,60, que é um topo recente, e aí depois ela pode querer mirar lá em cima, onde é uma região que chama venda, na faixa de 10,70 a R$11, tá? Parte de suporte precisa se proteger abaixo de R$8,40, R$8,30,
como uma faixa de suporte interessante. Beleza, Magnânimo? Legal. Vamos para mais uma? Vamos lá, viu, Márcio? Estão chegando várias perguntas aqui pra você, hein? O Gustavo Fenômeno aqui no YouTube, ele pediu se tem como você analisar BBSE3 pelo gráfico semanal. Vamos lá, BBSE3 que fez ali um movimento, né, semanal bem pesado. No diário, chegou na média de 200, que era um alvo, tá? No diário, ela bateu ali os 30,77, que é a média de 200, chegou a cair um pouco mais, né? Chegou a vir aí até uma faixa de R$ 30,29 no dia de hoje, fez uma figura de martelo, de potencial comprador em região de fundo. Como que pode firmar? Se, digamos, na segunda-feira vir a romper a máxima desse martelo de hoje nesse fundo apoiado pela média de 200. Então tem que superar 31,18 para vir buscar na faixa de 32, 32,50 e depois ela virar para voltar ao canal de alta que foi perdido, né? Que aí é uma briga mais séria. Ela vai ter que voltar acima de 34,30. E aí conseguiria, digamos, anular essa semana bem pesada de quase 10% de baixa. Só um adendo. Movimentos compradores fortes para a Ibovespa, a galera se desfaz daqueles papéis mais defensivos. E BB Seguridade foi um papel que defendeu muito bem por causa dos juros em alta, se mantendo, todo aquele movimento. Então, como houve percepção de que o juros pode vir a cair, percepção de mercado de que o juros possa vir a cair, o mercado já vai antecipando e vai batendo aí BB Seguridade, que surfou muito bem e agora está tendo uma realização que, vamos ser bem sinceros, bem saudável pela alta que ela vem aí fazendo desde, vamos pegar aí um movimento de alta, quando ela rompeu essa média de 200 foi lá mais ou menos em dezembro de 2021 e veio nessa caminhada de alta bem forte. Então, está sendo natural, é só aguardar. Agora, não gostaria, em hipótese alguma, que ela perdesse essa região aí de mínima que fez de R$30, sob pena dela voltar rapidinho, 28,60, e alvo que fica bem complicado lá na média de 200 no semanal, em 24,13. E aí o cenário azeda de vez. Magnânimo, lá no YouTube, o canal JPS, ele quer ouvir a sua análise caprichada sobre Tenda. Vamos lá, rapaz, Tenda, né? Tenda foi uma loucura que teve até reavaliações, o pessoal botando compra, enfim, né? Todo esse movimento. Tenda chegou em uma região de topo, tá? Tenda chegou em uma região de topo que ficava mais ou menos próxima ali da faixa de R$ 8,41, ela chegou à máxima de R$ 8,16. Então, é passível e possível, até pela figura que fez no diário, como está aí na tela, vocês estão vendo, esse fluxo aí bem estruturado para chamar uma queda, uma vela de potencial chamada de realização. Para confirmar, precisa perder a mínima, precisa perder esses 7,63 para poder buscar um fundinho ali de 7,15, R$7 e depois, infelizmente, querer voltar a um topo anterior ali, mais ou menos em abril, que foi formado de 6,10 e aí depois 5,50. Para retomar fôlego comprador e anular esse topo duplo feito ali até quase pelo semanal, ela precisa realmente engatar, superar a máxima dessa semana, tá? E aí anula essa vela de potencial que era formada no dia de hoje, e aí depois buscar os 8,50 e rumar para lá para a média de 200, né? Que eu sei que é um alvo louco de semanal, mas tá aí, não dá para abandonar. 18,91. E aí tem um espaço bom. Teria resistências em 10, 12, mas o alvo seria bem alto, bem lá para cima, pessoal. Boa, Marcião. Márcio, obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Expresso da Tarde. Um grande abraço a você, bom fim de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira, beleza? Maravilha, Gabrielzão, Camila, a todos aí. Gratidão pelos likes, a presença. Não deixem de curtir, @Márcio Lorega, tanto lá dentro do nossa plataforma querida do TC, podendo pegar nos textos esses conteúdos, esses cortes aqui bacanas, @Vida Magnânima no YouTube. E nossa semanal Magnânima, galera, bateu mais de 5,5% de alta contra o Ibov, que bateu seus 2%. Espetacular. Se quiserem saber, no domingão eu boto o vídeo dela lá nos textos, vocês ficarem cientes do que tem para a próxima semana relevante. Aí que teve a Vida Nessa, Unipar, Alensonai, coisas muito boas para fazer com que a carteira performe bem e você aproveite o melhor que o mercado tem a oferecer. Grande abraço, um bom final de semana e segunda tem muito mais. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.